E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Antônio e a Adriana, né, do canal Viajando pelo Mundo Pet. E hoje vocês vão conhecer aí um lugar bem legal. Qual que é o lugar, Adriana? Você falou que é o Museu da Imigração? É o Museu da Imigração, que conta a história dos imigrantes, né, tanto japoneses, italianos, portugueses, né, do estado que vieram para o Brasil, né. Esse museu fica na cidade de São Paulo. Na rua, fica no bairro da Moca, tá? Eu vou deixar o endereço aqui certinho para vocês. E lembrando que no sábado a entrada é gratuita e durante a semana, nesse ano que é 2023, custa R$ 10 por pessoa. Estudantes e professores pagam meia entrada. Então fica com a gente até o final, vocês vão ter uma bela aula de história, né? A história da imigração, que é a história que compõe aqui o nosso país, e eu tenho certeza que você vai adorar. Um bom vídeo para vocês aí. E aí, Adriana, o que você acha? Vamos conhecer o museu, né, amor? Vamos conhecer o museu, né? É isso aí, ó. Ó, tem estacionamento na porta, né? Tem vaga ainda, ó. Tem bastante vaga, mas tem que ficar bem esperto aí. Tem um rapaz chegar cedo. E tem um rapaz que fica olhando ali, ó, lá no fundo, tá vendo? O cara fica olhando o carro aqui. Aí você deixa um cascalho com ele e tá tudo certo. Agora vamos entrar lá pra ver como é que é. Libanesa. Africano, vai? Legal. Olha o gato. Ui, você tem o rabo cortado. Vem cá. Vem cá, hein? Hein? Quer saber de nós, não? Vamos ver. Bom dia, tudo bem? Como que funciona a entrada aqui, amigo? É lá na frente, tá? Ah, tá. Calçada a próxima entrada. Obrigado, viu? Valeu. Bom dia. Você viu? Chegando. Ó, é bem bonito aqui. Tem passeio, tem guia. Tem guia. Vamos ver aqui se o pessoal recepciona a gente aqui. Ó, não é permitida a entrada de animais, hein? Só cãozinho. Bom dia. Como que funciona aqui? Dia de sábado é gratuita a entrada. Ah, aí. Sim. Obrigado, viu? Ó, legal, hein? Temos viajantes, imigrantes do mundo inteiro, né? Isso, são Eu vi 75 nacionalidades. Caramba, Passaram por aqui. eu vi muito italianos, japoneses e até eu acho que a década de 70 tava chegando gente ainda. Sim. No finalzinho veio muito coreano pra cá. Olha só. Nossa, eu acho Mas foram incrível. 75 nacionalidades. Nossa, Quase do mundo inteiro. E assim, o que mais me deixava, quando eu estava fazendo isso, era uma busca para ver a cidadania portuguesa, né? E o que mais me deixava triste é que haviam muitos óbitos nas viagens. Sim. Né? Então, no livro de registro, tinha um livro de registro e tinha um livro de registro da hospedaria, né? Do navio e da hospedaria. Isso, eu consultei os dois e tipo assim, falavam que o navio saiu com cento e não sei quantas pessoas e chegaram tipo 80, assim, sabe? É um absurdo, né? Sim, é porque era uma viagem muito longa. Né? E aí também acabava tendo doenças. É verdade. Né? Tanto que a primeira coisa que eles faziam aqui, que era necessário aqui, que é a triagem, né? Olha só. É a triagem médica. Aí para E separar. eles tomavam vacinas. Nossa. Né? E aí, por exemplo, se as pessoas que estavam mais saudáveis, elas já eram encaminhadas para os dormitórios, né, para fazer um registro. Então a ideia é, desembarcavam no Porto de Santos. Isso. E como que eles chegavam aqui? Então, aqui tem a rodovia, né? Aham. Que ela foi construída
Inclusive nós temos a linha lá na frente. Isso, ela foi construída, ela de forma Santos Highway. É a São Paulo Highway. Legal. E aí o pessoal chegava lá em Santos e desembarcava aqui. Nossa, meu Deus do céu. E foi construído já para ser bem fácil, né? Bem facilitado mesmo. E eles chegavam, aí eles passavam por essa triagem. Nossa, aí E os mais doentes eram encaminhados, né, para o hospital, que é aquele ali. lá no fundo, esse aqui. Qual que é seu nome? Thaís. Thaís, eu tô filmando, tá, Thaís? Tá arrebentando aqui, Thaís, vamos lá. Aqui, né? Aqui, o hospital. E aí os que estavam. Aí tinha uma enfermaria também. E quanto tempo eles ficavam na hospedaria? Então, eles podiam ficar até 7 dias. Só? Mais ou menos isso. Variava, né? Dependia de questão de trabalho, se eles também não conseguiam. E assim, eu percebo que a minha bisavó, ela chegou muito pequena, né, e às vezes não tinha registro. Então assim, por exemplo, eles colocavam o nome do pai, da mãe e colocava uma criança. Não discriminava nem o sexo do bebê. Então assim, eu acho que os registros eram também muito falhos, né? Na porque época. só era registrado assim o chefe de família, eram os Era. homens. E as mulheres eram colocadas assim, esposa. Era esposa. E, nossa, é um Então absurdo. por isso que é um pouco difícil, né, a busca, porque você tem que saber o nome do chefe de família para Isso. você poder achar dos É outros. isso mesmo. Né? E eu tava procurando da minha avó. Nossa, foi um trabalho muito grande para achar. Nós temos um passeio de Maria Fumaça que nós vamos fazer, né, antes da visita guiada aqui no Museu da Imigração, tá? Que começa às 11 horas e a gente vai passar ali, ó, na bilheteria para comprar aí o nosso passeio de Maria Fumaça. Vamos ver, né, Adriana? Já andou de Maria Fumaça, Adriana? Nunca? Não. Vai andar hoje. Se eles aceitar Pix, que a gente tá sem dinheiro aqui. Estamos aqui com 2 ingressos da mesma associação lá de Paranapiacaba, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. São 2 ingressos para um carro de 1920 que vai sair Às a 13 uma hora, hora. 13 horas, e vai contar um pouco da história da imigração e tal. Então, enquanto a gente não sai de trem, nós vamos fazer uma visita monitorada. O que foi, Adriana? Olha que legal. Olha isso. Olha aqui as fotos. Muito legal, né? Uma maquinista aqui. Olha a mulher, a roupa dela, o vestido. Feliz. Muito legal, né? Tem as roupas. Olha isso, gente. Bonito, né, Adriana? Mas imagina o sofrimento que devia ser para essas pessoas, né? Vindo para um país totalmente desconhecido, né? Para trabalhar, né? Sem nada, na maioria das vezes, né? Você viu as fotos descalços, crianças. Sem absolutamente nada. Criança Geralmente no fugindo de colo. guerra, né? De fome, né? E chegando num local, num país totalmente desconhecido. Quantos anos, mais ou menos, amor? Quantos anos o quê? Não, começou em 1900. Eu tenho registro da minha família que eu pesquisei de 1908, né? Mas tem registros muito anteriores, assim, sabe? Eu vou deixar aqui o registro mais antigo que a gente achou e você pode consultar também os livros aí da imigração, né? E ver quando que começou. Se você quiser buscar sua árvore genealógica, você pode também. Então tem um site que a gente vai deixar aqui, ó, para vocês consultarem, né, o sobrenome da sua família e os registros dos navios e o registro da hospedaria. Uma coisa era o registro de embarque, o livro de passageiros, e a outra coisa era
o registro da hospedaria. Então assim, saíram às vezes saíam navios com 130 passageiros. E aí chegavam 70 passageiros aqui, né? Então, por exemplo, 60 passageiros vieram a óbito por diversos problemas e tal. No navio? No navio, porque tinha muita doença, né? Havia muitas doenças. Então isso tudo prejudicava as pessoas, né? E acabavam trazendo aí muitas famílias a óbito, né? E outra coisa bem interessante é que as mulheres não eram relacionadas, então falava sempre o nome do chefe da família, né? E a esposa. Então, por exemplo, se viesse eu e a Adriana num navio, a Adriana não estaria registrada nessa viagem, né? Estaria como esposa do Antônio, né? E aí, se por exemplo daqui a alguns anos algum parente quisesse traçar a linha genealógica dela, ficaria com dificuldades. Tirar uma fotinha do lado do trem. Ó, não é permitido subir no trem, Adriano. Não, amor, era pra você tirar uma foto. Não vou filmar, não. Vamos ver o que tem pra gente comer. Eu não tenho. Tem café. Vamos ver lá. Ó, pessoal, aqui relata que a hospedaria é datada de 1888 e pelas dependências passaram 3,5 milhões de imigrantes nacionais e internacionais, compondo um mosaico de mais de 70 nacionalidades. E o Museu da Imigração foi criado em 1993, ocupando grande parte das instalações da antiga hospedaria. A sua reestruturação foi a partir de 1998, que deu origem ao Memorial do Imigrante, que tinha o objetivo de preservar, catalogar, pesquisar e divulgar as memórias da imigração para o estado de São Paulo. Em 2010 iniciou-se um processo de restauro da edificação, terminando em 2014, concluindo aí o novo Museu da Imigração, que abriu as portas para o público. Atualmente, 30% do complexo é administrado pelo Museu da Imigração e outros 70% pelo Arsenal da Esperança. As datas, tal, para ver as informações de construção e para falar sobre o contexto histórico mesmo da hospedaria, que faz parte da história do Brasil. Eu estou tocando mais devagar. O contexto que ele vai traduzir. Então, é autorizado e construído sob a presidência do excelentíssimo senhor Conde de Parnaíba, que era na época presidente da província de São Paulo. E não era estado, né? Não era considerado governo de estado. Era diferente essa estrutura. 1886, 1888, a data que começou a construção e a data que terminou a construção da hospedaria. E aí, a parte histórica que tem a ver com a história do Brasil é muito importante para a história da hospedaria. Os imigrantes que chegaram aqui, principalmente no início que foram os europeus, então vieram muitos alemães. O primeiro grupo de imigrantes foram os alemães, que chegaram em 1887, antes da hospedaria terminar a construção. Vieram de uma outra hospedaria, porque existiam outras hospedarias em São Paulo e no Brasil inteiro. Teve um surto de varíola, vieram para cá. Então foi um grupo de alemães. E esses europeus que chegaram aqui, eles vieram com um propósito especial para substituir a mão de obra escrava que era vigente no Brasil, que foi vigente por 388 anos. Então tem esse objetivo político, social e específico, né? Então eles vieram para cá para trabalhar com fazendas de café, com o plantio do café, que é o que gerava a economia na época em São Paulo, né, por tanto tempo. Só que antes deles chegarem aqui, o que dominava no Brasil era a mão de obra escrava. 1888 é o ano da construção, foi a assinatura da Lei Áurea. Então, naquela data, nossa, não podemos mais usar a mão de obra escrava. O que faremos agora? O governo, os barões do café, os políticos, a elite, não tinham a intenção de contratar esses escravos recém-libertos dignamente, de dar condições de trabalho melhores, de pagar salário, de nada disso. Eles eram vistos apenas como mão de obra forçada, para serem torturados, escravizados, tananã. Então, o governo não tinha a intenção de dar boas condições de trabalho para pessoas negras. A ideia foi
uma política do Brasil que não sei se vocês já ouviram falar, que é a política do branqueamento da população brasileira. Já ouviram falar? Whitening Policy, eu lembro dessa palavra que eu já falei com as crianças. Aí, então o governo teve essa ideia, né, que foi usada em vários outros momentos históricos, né, nas guerras, política de eugenia, foi a ideia do branquear a população mesmo, né? A maior parte do Brasil naquela época, majoritariamente, era a população negra, e o governo simplesmente não queria. Então, como que eu vou branquear a população de um país que por 388 anos foi espaço para pessoas escravizadas, né, que eram trazidas forçadamente para cá? A ideia foi, vamos substituir esses trabalhadores pelos trabalhadores brancos, europeus, para clarear a pele, para alisar o cabelo e tudo mais, né? O projeto era, em 100 anos, que só existissem pessoas brancas no Brasil. Então, em 1988, né? Claro que não deu certo, óbvio. Não sei de onde que eles tiraram a ideia que isso ia funcionar. Mas, esses migrantes chegaram no Brasil e foram trazidos para cá com essa ideia. Então, tudo isso, quem pagou foi o governo de São Paulo. Então, quem pagou a construção do prédio foi o governo, foi esse senhor aí, não sabe, Conde do Parnaíba. Quem pagou o navio para esses imigrantes chegarem aqui, essa viagem de meses, essa viagem de país muito longe, foi o governo de São Paulo. Quem pagava a estadia dos dias que eram necessários para essas famílias ficarem aqui foi o governo de São Paulo. E quem pagou a viagem de trem também, né, tanto do Porto de Santos para cá, quanto daqui para as fazendas no interior, era o governo de São Paulo. Tudo com essa política de trazer as famílias para cá, para se estabelecerem, terem seus filhos, netos e bisnetos e branquear a população brasileira. Então, assim, o contexto histórico é esse. Por que esse lugar foi construído e por que esses imigrantes chegaram aqui na Grande Migração, tá? Só que a hospedaria funcionou dessa data até 1978. Com o passar dos anos, essa política foi se modificando. Então, esse financiamento, né, esse subsídio foi pago para esses imigrantes até 1927. Depois essa política mudou, porque mudou o governo, então em 1927 acabou esse financiamento para trazer imigrantes de outros países para cá. O governo disse, não vou mais pagar. Então isso deu início a uma política mais nacionalista. Eles começaram a dizer, temos tantos trabalhadores no Brasil, vamos trazer para cá migrantes nacionais. A partir daí começaram a chegar migrantes do Ceará, principalmente Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, que foram os estados que mais vieram migrantes para cá, da migração interna, para trabalhar também com agricultura, e nessa época já tinha indústrias, né, no centro de São Paulo. Então isso foi se modificando. A partir de 1927, então essa política ela acabou, esse subsídio, esse financiamento, e aí a partir daí mais brasileiros se hospedaram aqui na hospedaria para vir trabalhar em São Paulo do que pessoas de fora. Então, no total, se hospedaram entre 3 milhões e meio e 4 milhões de pessoas, não temos assim um número tão exato. Mais de 2 milhões dessas pessoas eram brasileiros, não eram pessoas de fora do país. Ao todo, 75 nacionalidades passaram por aqui. Também muitos países da Europa, também da Ásia, em especial o Japão, né? O Brasil, São Paulo é a cidade maior colônia japonesa fora do Japão, justamente por causa dessa época, da influência da grande imigração. Os japoneses também eram influenciados a virem trabalhar no Brasil com o objetivo do branqueamento da população, porque dentre os asiáticos, os japoneses são considerados o povo mais branco, diferente dos chineses, né? O visitante sabe melhor que eu, diferente dos chineses, dos vietnamitas, enfim, de todo indianos, são totalmente diferentes. Então, influenciados pelo whitening lá, pela política do branqueamento, chegaram muitos imigrantes nessa época. Então, quero que ele entenda. Eu falei. Ok, ótimo. Então, 75 nacionalidades. Porém, mais brasileiros vieram para cá do que pessoas de fora. Em números também, lá em cima que eu comentei, o primeiro andar inteiro dormitório, se hospedavam confortavelmente ao mesmo tempo de 2 a 3 mil pessoas aqui na hospedaria, todo mundo dormindo lá em cima, falando línguas diferentes, culturas diferentes. Mas em momentos de pico, em momentos que recebemos muitos migrantes, esse número chegou a 9 mil pessoas. Então, né, tem um gráfico lá em cima que mostra 1913, pré-Primeira Guerra Mundial, recebemos muitas pessoas, né? Quando a migração brasileira começou, então recebemos muitas pessoas a partir da década de 30 também, e, enfim, superlotação. Bom, sobre os números, os dados estatísticos, acho que eu falei. Você tem alguma dúvida na história, alguma coisa para perguntar? Qual foi o país que mais mandou? Itália. Itália. Foi a Itália, é verdade, tem que falar isso. Aqui esse bairro é considerado um bairro de imigração italiana, né? A Moca, então Bexiga, tem muita cantina, tem muita família italiana. Quem mora por aqui é quase todo mundo da família italiana e tal.
por causa dessa época, porque depois da parte dos italianos e europeus irem para o interior, eles se estabeleceram aqui para trabalhar nas indústrias, né? Então muita gente ficou estabelecida aqui também, no século XX já. E aí vocês vão ver muitas coisas sobre a Itália na exposição já por causa disso. Então ali, bem aqui na entrada, tem um recorte da fachada e está escrito em italiano algumas regras de circulação da época. Porque como a maior parte das pessoas no século XIX vinham da Itália, já era mais fácil a comunicação para quem estava chegando a entender. Não era a única nacionalidade, mas era maior. Então lá em cima, as cartas de chamada que vocês vão ver no módulo 4, eu vou explicar direitinho como está dividida a exposição. A maior parte das cartas são em italiano, porque é o que mais tem material, é o que mais tem depoimentos de pessoas lá em cima nos vídeos, é o que mais tem objetos na exposição. A maior parte das coisas é em italiano. Oi? Tá precisando, Bom, gente, eu não vou subir com vocês na exposição, mas eu vou explicar como que ela tá dividida, tá bom? Antes de falar disso, vou falar também do prédio das reformas, porque esqueci dessa parte. Lá na maquete, não sei se vocês repararam, mas não tem a fonte, né? Então a fonte, ela veio depois, ela é da década de 50 e a maquete representa os anos 30, então ela foi feita representando essa época, mas ela foi feita depois, nos anos 70, se eu não me engano. Então o prédio passou por algumas reformas, em 36 e em 50 as grandes obras, mas para a criação do museu essa parte foi descascada, essas duas partes, para dar para ver as paredes originais, essas paredes de tijolos também são as originais, tá? E lá em cima também tem outras paredes de tijolos que vocês vão ver que são originais. Então ali são as regras que eu falei de circulação, escritas em italiano, algumas regras bem rígidas, porque os migrantes que chegavam aqui não podiam, por exemplo, sair da hospedaria por nenhum motivo para nada. Então eles eram pagos pelo governo para chegarem aqui e serem deslocados para trabalho. Então eles não podiam passar pelo portão. Aí tem algumas regras escritas. Quem sair daqui não pode levar bagagem, por exemplo. Uma bagagem que veio de navio, de toda uma vida fixa. Enfim, eles perdiam todo o direito do subsídio se passassem pelo portão. Mas algumas outras regras de circulação mesmo. Ah, com certeza. Tá todo mundo conversando, né? Já tá lá. Rapidinho, tá? Já pode subir. Lá para andar aqui, vereador. Tudo bom, amigo? Boa tarde. Boa tarde. Tem que deixar com o senhor? Tem que Nossa. mostrar pra mim que é pra me embarcar. Beleza. 35 e 36, o nome tá em cima da janela. Muito obrigado, viu? Tá, obrigado. Esse povo deve estar assaltando os mercados hoje, né? Tá, com certeza. Boa tarde, Boa tarde, tudo bem? Ah, obrigado. Em cima da janela tem os números. Ah, tá. Que número nós somos? 36, 35. Parece Ó, lindo. assim. 35 e 36. Vocês pegaram É ali? Ah, tá. O meu é 31. Aqui no